42 agora, tá certo? E mais 2 sendo nomeados. Então, de certa forma, do ponto de vista de gestão e tentando oferecer o melhor para a comunidade, o trabalho vem sendo feito. A questão de propostas, o plano que foi apresentado para vocês, vai na linha do ano passado, em relação ao que a gente entende como ensino, o que a gente entende como modelo de gestão e proposição. Tá? E nesse sentido, eu faço até uma provocação agora. Talvez seja o ponto mais, acho que, diferencial das propostas minhas e do Wilson do ponto de vista de ideias. Na opinião de vocês, o gestor deveria ser uma pessoa, o diretor que vai estar aqui na frente, que vai estar ouvindo a ideia de todo mundo e executando, ou tem que ser uma pessoa que escuta todos vocês e de alguma forma consegue convergir para algum lugar? Por que isso é diferente? Motivo bem simples, gente. Uma coisa que eu já aprendi na coordenação e nos vários anos que passei aqui dentro, desde 2011, ainda mais no serviço público, você não consegue, obviamente, o quê? Agradar todo mundo. Mas o que você precisa fazer? É atender as necessidades de todo mundo e não só de uma maioria. Então, nessa hora, a posição do gestor é importante. Vou dar só um exemplo. O integrado não existiu no ano passado. Isso, obviamente, gera demandas e custos. Se você fosse só atender uma votação, uma maioria sobre o projeto, poderia acontecer o quê? De não ter essa oferta de cursos. Mas o que é diferente? A diferença é o quê? Eu entendo qual que é a missão do Instituto, valorizo, na verdade, o que a gente está fazendo aqui nessa região em termos de ensino, que é importante, e por conta disso, a gente tenta, então, fazer as convergências. Obviamente, existe algum problema de diálogo, gostaria que as pessoas levantassem. Nesse último ano que eu estou gestora, onde que não teve uma gestão que teve participação, não teve diálogo com a comunidade, ou que a gente não teve um tratamento humano. É mais ou menos essa a minha postura. O que eu acho só que a diferença é o quê? Que a gente tem uma missão, a gente tem um princípio, uma proposta aqui. E não é simplesmente atender a voz da maioria. Tem que ter uma convergência dessas ideias e, sinceramente, essa é a parte mais difícil de todas. Essa minha visão não veio de agora, tá? Eu estou no campus desde 2011, entrei como professor, o campus era muito pequeno, era muito mais fácil lidar com essas questões. Obviamente, vai crescendo, eu passei pelas coordenações de TI, direção geral pro tempore, gerência educacional, e obviamente com isso me dá uma visão muito boa que realmente é complicado lidar com a gestão. Poder você atender a demanda, não só da comunidade interna, mas que uma comunidade externa tem, é importante. A gestão, a direção não se trata só da comunidade interna. A interlocução com o poder público local, com o arranjo produtivo local, reitoria, a gente não é independente dela, tudo isso envolve o trabalho de gestão e direção. E para isso, na verdade, como de novo, entendo que os próximos anos são de extremo desafio para nós todos, mas acredito que a minha vivência e experiência para isso me torna capaz para poder ajudar a gente chegar lá. Tá bom, gente? Obrigado. Pessoal, vou pedir para não aplaudir, para a gente não atrasar o andamento, por favor. Vou dar início então ao segundo bloco, tá? Que não tem pausa entre o primeiro e o segundo. O segundo bloco vai ser composto de perguntas que um candidato vai fazer ao outro de forma alternada. Tá? Então, por ordem determinada aqui, por sorteio, né, quem vai começar perguntando é o candidato Edgar, vai fazer a pergunta ao candidato Wilson. O Edgar vai ter 1 minuto para formular a pergunta. O Wilson vai ter 3 minutos para responder, né? Depois o outro candidato tem 1 minuto para a réplica e o primeiro 1 minuto para a tréplica, ok? Bom, gente, até para pegar o gancho que eu acabei de falar, então, gostaria de perguntar para o professor Wilson, sendo bem sincero, a gente já teve um pleito no ano passado, nós estamos aqui, eu gostaria que o professor me respondesse na visão dele. Se tivesse sido eleito ano passado, o que você teria feito diferente, que a gente conseguiu fazer e não foi feito, ou que você poderia fazer melhor? Porque, para mim, poder até entender, na verdade, as diferenças que nós temos. Obrigado. Pessoal, em relação ao pleito que tivemos no ano passado, esse pleito foi vencido de maneira democrática pelo professor Edgar,
que eu trabalhei para que ele desse certo. Então, tudo que foi preciso e que foi me endereçado durante esse período eu fiz. Tá? Tem as coordenadorias a quem me respondo, ao gerente educacional a quem me respondo. Então, vocês podem procurar com essas pessoas que têm as minhas avaliações, se tem alguma deficiência. Então, não tem uma crítica ao que foi feito. O que eu apresento agora é uma maneira diferente de fazer. Como disse, como servidor, agradecemos por tudo que foi feito e tem que ser mantido. Não é uma questão de achar falhas e de achar erros. É uma questão de escolhermos como queremos fazer daqui para frente. A alternância de poder ela é muito positiva, ela é saudável para o ambiente democrático do direito. Então é nesse aspecto que eu me coloco aqui com uma proposta e uma candidatura. Tá? Então nós temos aqui hoje a possibilidade de fazer uma nova escolha. Então é para essa nova escolha que eu estou me colocando à disposição. Então, em momento algum, já fui até indagado em sala de aula se tinha algum erro na atual gestão. Eu me recusei a responder. Por quê? Pergunte à gestão, pergunte às pessoas, porque estou levando a campanha de uma maneira muito transparente, muito limpa, muito honesta, e aí cabe a vocês a decisão. Mas a proposta, professora Edgar, é daqui para frente, não tem nada de errado com o que o professor já fez até hoje. Pelo contrário, parabéns por tudo que foi feito. Bom, professor, obrigado. A minha pergunta foi honesta mesmo. A pergunta foi honesta. Por quê? Se nós estamos aqui, obviamente, é porque tem alguma coisa que não satisfez ou você acha que pode ser diferente. Até para a gente poder melhorar, eu precisava tentar entender, porque analisando a questão de propostas, várias delas batem, como o senhor mesmo falou, com coisas que já são feitas. Então, a questão maior era para mim poder entender aonde que estaria as partes para melhorar, porque até eventualmente, se eu ganhar, eu gostaria de que essas melhorias fossem feitas, né? Principalmente porque, na minha visão, a alternância é interessante, mas eu estou só um ano, então o período é relativamente pequeno, até para mim completar o ciclo inteiro. A dúvida maior é essa, o que estava diferente, que o modelo, na verdade, várias assembleias e tudo mais, no período que a gente vive, me parece um pouco eficiente. E a gente é democrático, a gente faz representações, só não faz assembleias todas as horas, só faz para os momentos críticos, né? Então por isso que eu queria entender o que mudaria muito bem. Tá bom? Obrigado. Bom, é o seguinte, lá naquela ocasião, hoje nós temos quase 100% de servidores. E foi me dito pelo próprio professor Edgar que não era possível ter uma candidatura única. Não sei se o professor me lembra disso, no dia 17, na conversa que tivemos na sua sala. Você me disse que não era possível. Então, em função disso, eu tinha que apresentar uma proposta para vocês fazerem a escolha. E, inclusive, até no segundo momento, posso mencionar, Kleber? O Kleber consultou o professor Edgar se havia a possibilidade de convergir e fazer uma candidatura única. Também não foi. Então, o que eu posso fazer? Apresentar uma proposta e deixar para vocês escolherem. Então, não tem nada de errado. Na verdade, é um momento onde nós estamos com quase 100% de efetivo. Então, é um momento de escolha. Precisamos fazer. Nós estamos numa escola onde estamos aprendendo a fazer política. E essa política que a gente tem hoje, ela não é adequada, ela é muito ruim. Olha o que temos em Brasília. Isso precisa ser mudado. Então, de alguma forma, temos que fazer algo diferente. Então, em função disso, é que eu coloco essa proposta para analisarmos e avaliarmos. Bem, vamos agora para a segunda pergunta, que será feita pelo candidato Wilson ao candidato Edgar. O Wilson vai ter 1 minuto para fazer a pergunta, Edgar 3 minutos para responder, réplica e tréplica 1 minuto cada. Eu gostaria só de fazer um lembrete antes de começar a segunda pergunta, que durante o segundo bloco, vocês podem ainda fazer perguntas escritas, que tem um formulário lá no fundo, tá? E ir depositando, deixando aqui com a gente na frente até o final do segundo bloco, tá? Tá lá na mesinha lá atrás, quem quiser ainda fazer perguntas, que no terceiro bloco serão sorteados para os candidatos. Vou ver se pode vir, por exemplo. Então, é o momento que isso é possível ser feito. Qualquer pessoa poderia ter manifestado interesse, então eu fiz. Então eu gostaria de saber, professor Edgar, o que você acha da alternância e como isso poderia ser feito, como você considera isso adequado então para o campus?
Bom, gente, não, professor, a alternância, obviamente, sempre é interessante, mas como não, eu acho que a alternância, na hora que você tem quebras do A para o B, eu acho que nunca é interessante porque se perde coisas no caminho. Eu entendo que, na verdade, a alternância é interessante de novas pessoas, novas ideias entrando dentro da parte da gestão e contribuindo, e não necessariamente você tendo culturas. Eu gosto de usar a ideia que a gente vai evoluindo. O próprio Kleber já me corrigiu que na visão mais pedagógica seria desenvolvimento, mas no fundo é o quê? Nós continuamos como uma comunidade e temos que continuar elevando sempre, não repetir erros passados e continuar evoluindo. Essa questão de alternância, já no ano passado, a gente teve toda uma renovação das coordenações. O diretor, eu, era novo, o gerente foi novo, a coordenação de pesquisa foi nova, coordenações de extensões foram novas, onde, na verdade, foi ofertada a possibilidade de ter mudanças, já foram feitas. Inclusive, para essa nova proposta, essa inovação contínua vai continuar existindo. Existem cargos que vão ser trocados, tanto a pedido da própria pessoa, como também a questão de melhor adequação. Então, a questão é, eu acho que a alternância já acontece. A ideia é que você não tem uma quebra, na verdade, do que está acontecendo em termos de, como o senhor mesmo falou, que é boa. O problema aí não está que não está tendo alternância, eu acho que tem. A questão é só que o modelo para você fazer que a gente difere. Eu entendo que para ter um alinhamento com a filosofia que o gestor tem, certas coordenações de direções precisam estar alinhadas com o que a direção pensa, até para poder viabilizar esses projetos. Na hora que eu venho para vocês fazer propostas de coisas que eu quero viabilizar, ou seja, assegurar que aconteçam, eu preciso de um apoio também de gestão para isso. Não dá para ficar uma coisa muito livre, que sempre tem um embate a respeito de uma visão ou de um instituto que eu acho que a gente é interessante ter daqui a 4 anos, que é o que estou apresentando para vocês, se eu não tiver uma colaboração mais direta, quase uma cumplicidade dos meus gestores diretamente ligados. Então, eu acho que, na minha visão, posso ter enganado, tem uma visão diferente, pode ser, a gente continua fazendo essas inovações. O número de pessoas, o número de oportunidades, o número de ações de extensão. A gente pulou de 20 e poucos para mais 60.